E aí, pessoal, tudo bem? A situação política em Brasília ficou muito complicada durante essa semana. O presidente Lula, ele foi lá e cobrou publicamente o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, por causa do projeto que quer acabar com a escala de trabalho de 6 dias de serviço por um dia de folga, a famosa escala 6 por 1. Então o governo, ele tá impaciente, gente. Por quê? Porque essa proposta tá parada na mesa do Alcolumbre há mais de 40 dias, sem que ele pelo menos dê o primeiro passo para o projeto se quer começar a ser votado nas comissões. Então o presidente Lula, ele usou a internet, que é o meio de comunicação que ele tem acesso, para falar com você, para falar diretamente com o povo e tentar fazer o senador movimentar o projeto antes que os políticos entrem de férias no meio do mês. Mas o presidente do Senado, ele respondeu e ele não gostou da cobrança e logo em seguida ele disse que não vai aceitar pressões e que é ele quem vai decidir o ritmo das votações. Mas você sabe por que essa briga começou justamente agora? Tudo isso começou, pessoal, a esquentar porque os deputados já aprovaram esse projeto em maio e eles mandaram para os senadores avaliarem. Só que, como o projeto ele ficou parado esse tempo todo, um deputado do partido do governo acabou perdendo a paciência e ele disse na televisão que se o Alcolumbre ele não andasse com a proposta até a semana que vem, simplesmente o povo ia ver o senador como o inimigo dos trabalhadores. E é isso que nós estamos observando mesmo. Para piorar, o ministro do Trabalho também acabou criticando o senador, dizendo que ele não deveria ficar esperando uma conversa com o presidente Lula para fazer o trabalho dele. Ou seja, o Alcolumbre, ele achou isso um desrespeito, ele acabou divulgando uma nota oficial. Gente, ele usou uma nota oficial dizendo que a sua função exige independência e que nenhum partido vai ditar as regras do Senado. Ou seja, toda essa discussão mostra que o diálogo entre eles acabou e virou simplesmente uma briga pública. Mas tem um detalhe que o Alcolumbre não contou nessa nota e eu vou te revelar agora. Pessoal, nós sabemos que a grande verdade que está correndo nos bastidores é que o presidente do Senado, o Alcolumbre, ele está usando esse projeto dos trabalhadores que vai proteger você, trabalhador, como uma moeda de troca. De acordo com informações que foram divulgadas pela CNN Brasil, a relação pessoal do Alcolumbre com o presidente Lula está congelada há algum tempo. Então, pessoas próximas ao senador confirmaram que ele está chateado com o governo e que ele mandou avisar que só vai liberar a votação do fim da escala 6 por 1 depois que o Lula aceitasse sentar com ele para negociar outros cargos e verbas que ele quer. Ou seja, gente, um assunto que muda a vida de milhões de famílias, na sua vida, a sua família virou refém de uma negociação política de interesses. Então, enquanto o governo não der o que o senador pede, o projeto continua trancado na gaveta. Só que enquanto essa briga acontece, outro projeto muito diferente andou bem rápido no Senado. Dá uma olhada no que aconteceu. Então, pessoal, enquanto o projeto de interesse dos trabalhadores continua pegando poeira na gaveta, a oposição se mexeu muito rápido no Congresso. Os senadores que são contra o fim da escala 6 por 1 criaram uma outra proposta que diz que o trabalhador deve negociar direto com o patrão e receber apenas pelas horas trabalhadas de forma proporcional. E sabe o que o Alcolumbre fez? No mesmo dia em que essa proposta da oposição foi entregue, ele assinou o papel e ele mandou direto para a Comissão de Justiça para ser votada. Então, essa diferença no tratamento acabou revoltando os defensores dos trabalhadores que acham que o presidente do Senado está protegendo os interesses dos grandes empresários e deixando, é claro, o povo de lado. Então, essa decisão de atrasar um projeto e adiantar o outro projeto da oposição traz uma consequência muito séria para os próximos dias, como você vai ver agora. Então, pessoal, esse atraso proposital do senador acaba jogando um balde de água fria na expectativa de quem trabalha.
porque o tempo dos políticos em Brasília está acabando. Falta pouco mais de uma semana para o início do recesso parlamentar, que é aquele período de férias que os políticos têm no meio do ano, está marcada para o início do dia 18 de julho. Então o governo, ele buscou colocar ali uma senadora nova para tentar conversar com o Alcolumbre e tentar conseguir pelo menos a escolha de um relator para o projeto antes do início das férias. Só que a maioria dos senadores já viajaram de volta ali para os seus estados e o Senado está funcionando pela internet quase vazio. Então, o próprio presidente da Comissão de Justiça, por exemplo, ele nem viajou para Brasília essa semana porque ele sabe que não vai ter votação de verdade. Então, o tempo do primeiro semestre, a gente sabe que já acabou. Mas você sabe o que acontece se esse projeto ficar para depois das férias? O cenário acaba mudando totalmente. Agora, a grande consequência desse atraso é que a discussão do projeto vai cair bem no meio do período das eleições gerais de 2026. Então, a partir de agosto, muitos deputados e senadores passam a dedicar boa parte do tempo às campanhas eleitorais em seus estados. Então, com isso, o ritmo das votações no Congresso costuma diminuir muito, o que acaba dificultando a análise dos projetos complexos e até mesmo projetos polêmicos. Então, diante desse cenário, integrantes do governo avaliam que a aprovação do fim da escala 6x1 ainda neste ano acabou se tornando muito mais difícil. Por isso, o governo também estuda estratégias alternativas para tentar manter o tema em discussão. Como o governo percebeu que o projeto não vai ser aprovado agora por causa do travamento no Senado, o plano do presidente Lula agora mudou para o lado eleitoral. E o foco agora é usar essa demora como assunto para a campanha eleitoral na televisão e também nas redes sociais. Então nós estamos percebendo que as pesquisas estão mostrando que a maior parte da população no Brasil está apoiando o fim da escala 6x1 e está vendo que o Lula está defendendo essa escala, esse fim dessa escala, e de alguma forma o governo vai usar isso para ganhar votos. Então eles vão dizer nas propagandas que o Lula tentou dar mais um descanso ao trabalhador, mas nós tivemos um impedimento, que são os senadores da oposição e o Alcolumbre, que não deixaram o projeto passar. É a política que está usando o desejo do povo para tentar vencer as eleições. Mas essa estratégia do governo enfrenta uma resistência muito forte do comércio e, é claro, também da indústria. Olha o tamanho do argumento deles. Do outro lado dessa história, os sindicatos dos empresários e também as confederações da indústria, eles estão fazendo uma pressão enorme nos senadores para que esse projeto não seja aprovado de jeito nenhum. Então eles estão entregando estudos econômicos no Senado, estão dizendo que diminuir as horas de trabalho de 44 para 40 horas por semana vai aumentar muito os custos das empresas, porque elas vão precisar contratar mais gente para cobrir as folgas. Segundo os cálculos da Confederação Nacional da Indústria, essa mudança obrigatória poderia fazer a economia do Brasil, segundo eles, encolher quase 77 bilhões de reais, gerando, é claro, inflação e risco de demissões no comércio. Esse argumento do prejuízo financeiro serve de escudo para o Alcolumbre continuar segurando o projeto na gaveta. Mas no meio dessa guerra, quem está ganhando o jogo hoje? Agora, olhando para a realidade da política hoje, quem está vencendo essa disputa é o presidente do Senado, o Alcolumbre, infelizmente, junto com o setor empresarial. O governo federal está tentando usar a opinião pública e a internet para obrigar o Senado a votar, mas descobriu que a caneta do Alcolumbre tem muita força e é ele quem acaba mandando no calendário. O senador não mudou de ideia com as reclamações dos deputados e acabou mantendo o projeto guardado. Isso mostra que o governo atual depende muito da boa vontade do Congresso para tentar aprovar qualquer mudança nesse país. Então, essa situação deixa os articuladores do presidente Lula em uma posição muito difícil, pois está mostrando que eles não estão conseguindo vencer o Senado, nem mesmo em um projeto que a maioria do povo quer. Mas essa vitória dos políticos cobra um preço muito alto na vida real. Veja quem vai pagar a conta. E no final das contas, pessoal, enquanto o governo, o presidente Lula, está lutando em prol dos trabalhadores, pelo fim da escala 6x1, nós estamos vendo o senador Alcolumbre
está usando esse projeto para negociar cargos com o presidente. Quem continua sofrendo? Quem que é? É o trabalhador. Cada semana que essa briga continua parada lá em Brasília, é mais uma semana de cansaço para mais de 37 milhões de pessoas que estão trabalhando 6 dias para folgar apenas um. Então, o direito de ter 2 dias de descanso para cuidar da saúde, para estudar, para ficar com a família, para ficar com os filhos, virou apenas uma promessa no papel que ninguém sabe quando vai se tornar uma realidade. Então a verdade é que a vida do trabalhador virou refém das brigas políticas de Brasília e o fim dessa história ainda parece estar muito longe. E você? O que você acha dessa situação? Você acredita que esse projeto vai ser aprovado ou vai ficar só na promessa? Deixe nos comentários a sua opinião. Se você é a favor do fim da escala 6x1, deixe nos comentários hashtag fim da escala 6x1. Eu vou responder a todos. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa aquele likezão. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, nas redes sociais, isso ajuda muito o nosso canal e muito mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo para lutar juntamente conosco pelo fim da escala 6x1, para defender os nossos direitos. Não se esqueça também, se você não hypou o vídeo, hypa o vídeo. Se você ainda não é membro do canal, seja membro. Você apoiando o canal, nós vamos continuar crescendo cada vez mais e assim a gente vai continuar trazendo conteúdo de qualidade e você não vai perder nada do que está acontecendo do âmbito da política nacional. Até o próximo vídeo!